Garota humilde salvou o cachorro do milionário. E ele decidiu que ela seria sua esposa. O que começou com um gesto de bondade despertou algo inesperado no coração do homem mais temido da cidade. E o destino uniu seus caminhos para sempre. A manhã de sábado em Copacabana estava particularmente movimentada, com turistas e cariocas aproveitando o sol de março que brilhava sobre a praia. Sofia Oliveira caminhava apressadamente pela Avenida Atlântica, carregando uma mochila cheia de folhetos sobre cuidados veterinários. Aos 24 anos, ela trabalhava como assistente em uma clínica veterinária em Botafogo, mas nos fins de semana se dedicava ao trabalho voluntário, distribuindo informações sobre cuidados com animais abandonados e arrecadando doações para ONGs de proteção animal. Mais um panfleto, senhora, ofereceu Sofia a uma mulher elegante que passava com um pequeno poodle na coleira. Informações sobre vacinação gratuita para pets de famílias carentes. A mulher acenou negativamente e se afastou rapidamente, claramente incomodada com a abordagem. Sofia suspirou. Era sempre assim. As pessoas com mais recursos financeiros eram frequentemente as menos dispostas a ajudar. Estava guardando os folhetos rejeitados quando ouviu um latido desesperado vindo da direção da praia. Olhou ao redor e viu uma multidão se formando perto da água. Sem hesitar, Sofia correu em direção ao tumulto, sua experiência com animais em perigo fazendo-a agir por instinto. O que aconteceu, né? Perguntou a um homem que observava a movimentação. Um cachorro caiu no mar, respondeu ele, apontando para as ondas. Parece que se assustou com alguma coisa e pulou das pedras. O dono está desesperado, mas ninguém consegue alcançá-lo. Sofia seguiu o olhar do homem e viu um Golden Retriever lutando contra as ondas, claramente em pânico. O animal estava sendo arrastado pela corrente, suas patas batendo freneticamente na água enquanto tentava voltar para a praia. Na areia, um homem alto de cabelos escuros gesticulava desesperadamente, gritando instruções que o cachorro obviamente não conseguia seguir devido ao pânico. "Zeus, Zeus, vem aqui!" gritava o homem, sua voz carregada de desespero. Sofia observou a situação rapidamente. O cachorro estava a cerca de 20 metros da praia, numa região onde as ondas eram mais fortes devido às pedras. Os salva-vidas estavam ocupados com outros banhistas mais distantes, e cada segundo contava. Sem pensar duas vezes, Sofia tirou a mochila, chutou os chinelos e correu em direção ao mar. Havia crescido em Cabo Frio e sempre fora uma nadadora forte, mas aquelas ondas eram desafiadoras mesmo para ela. "Moça, é perigoso!" gritou alguém atrás dela, mas Sofia já estava na água. As ondas geladas de março a atingiram com força, mas ela se concentrou em nadar em direção ao Golden Retriever. O animal a viu se aproximando e latiu mais alto, suas patas batendo ainda mais freneticamente. "Calma, menino", falou Sofia em voz suave quando chegou perto do cachorro. "Vou te ajudar, mas você precisa confiar em mim." Ela havia aprendido na clínica veterinária que animais em pânico podiam ser perigosos, mas também que uma voz calma e movimentos seguros podiam acalmá-los. Estendeu a mão lentamente, deixando que Zeus sentisse seu cheiro antes de tentar tocá-lo. "Isso, bom menino", sussurrou quando o cachorro permitiu que ela passasse o braço ao redor de seu peito. "Agora vamos voltar para seu papai." O caminho de volta foi mais difícil do que esperava. Zeus era um cachorro grande e pesado, e as ondas pareciam estar ficando mais fortes. Sofia sentiu seus músculos protestarem, conforme lutava para manter tanto ela quanto o animal acima da água. Estava começando a se preocupar, quando sentiu mãos fortes a ajudando. O dono do cachorro havia entrado na água e nadado até elas. "Eu te ajudo", disse ele, assumindo o peso do animal. "Você está bem?" Sofia assentiu, focada em chegar à segurança da praia. Só quando finalmente pisaram na areia, e Zeus começou a se sacudir, espalhando água salgada em todas as direções, ela realmente olhou para o homem que a havia ajudado. Era mais alto do que havia parecido de longe, com ombros largos e músculos definidos que ficavam evidentes através da camisa molhada. Seus cabelos castanhos estavam despenteados pela água do mar, e seus olhos verdes a observavam com uma intensidade que a fez se sentir estranhamente sem fôlego. "Obrigado", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Você salvou meu cachorro.
Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu Sofia, se abaixando para fazer carinho em Zeus, que agora parecia completamente recuperado e animado. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Não, não teriam, disse o homem firmemente. Você arriscou sua vida por um animal que nem conhece. Sofia olhou para ele e sorriu. Eu trabalho com animais. Para mim, eles são tão importantes quanto qualquer pessoa. Foi então que ela notou a multidão que havia se formado ao redor deles. Algumas pessoas tiravam fotos, outras comentavam sobre o resgate heróico. Sofia se sentiu desconfortável com a atenção e se levantou, tentando se afastar discretamente. Espera, disse o homem, segurando gentilmente seu braço. Como você se chama? Sofia, respondeu ela, notando como a mão dele era quente contra sua pele molhada. Sofia, repetiu ele, como se estivesse testando como o nome soava. Eu sou Rafael. Rafael Santana. O nome soou familiar, mas Sofia não conseguiu situar de onde o conhecia. Bem, Rafael, fico feliz que Zeus esteja bem. Agora eu realmente preciso ir. Por favor, deixe-me compensá-la de alguma forma, insistiu Rafael. Um jantar, talvez? Ou posso doar para alguma instituição que você apoia? Sofia hesitou. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia se sentir importante, especial. Mas também havia algo intimidante nele. A confiança absoluta, a forma como as pessoas ao redor pareciam reconhecê-lo e sussurrar entre si. Não é necessário, disse ela finalmente. Só me alegra saber que Zeus está seguro. Antes que Rafael pudesse protestar, Sofia pegou sua mochila molhada e se afastou, desaparecendo na multidão de banhistas. Só quando estava longe é que percebeu que estava tremendo. E não era só por causa da água fria. Havia algo em Rafael Santana que a intrigava e a assustava ao mesmo tempo. E pela forma como ele havia olhado para ela, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto, Sofia teve a estranha sensação de que aquele encontro estava longe de terminar. Na segunda-feira de manhã, Sofia estava na clínica veterinária organizando os medicamentos quando sua colega Camila entrou correndo, segurando um tablet com uma expressão de choque. Sofia, você não vai acreditar, exclamou Camila, praticamente jogando o tablet na frente dela. Você está na internet. Como assim estou na internet? Perguntou Sofia, confusa, olhando para a tela. Era um vídeo amador do resgate do sábado, postado no Instagram com a legenda: Heroína anônima salva o cachorro do empresário Rafael Santana em Copacabana. O vídeo já tinha mais de 50.000 visualizações e centenas de comentários. Empresário Rafael Santana, murmurou Sofia, o nome finalmente fazendo sentido. Aquele Rafael Santana? O mesmo, disse Camila animadamente. Dono da Santana Holdings, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Sabe aqueles prédios enormes na Barra da Tijuca? Todos dele. O cara é bilionário, Sofia. Sofia sentiu o estômago se apertar. Rafael Santana era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por sua vida pessoal conturbada. Aparecia frequentemente nas revistas de fofoca, acompanhado de modelos e socialites diferentes. Era exatamente o tipo de homem que ela sempre evitara. E olha só os comentários, continuou Camila, rolando a tela. Todo mundo está tentando descobrir quem é a heroína misteriosa. Tem gente oferecendo recompensa para quem souber quem você é. Isso é ridículo, disse Sofia, se afastando do tablet. Salvei um cachorro, não salvei o mundo. Mas salvou o cachorro do homem mais rico do Rio, insistiu Camila. Sofia, você percebe que isso pode mudar sua vida? Se ele quisesse te agradecer adequadamente. Eu não quero nada dele, cortou Sofia firmemente. E espero que essa história seja esquecida logo. Mas a história não foi esquecida. Durante toda a semana, o vídeo continuou viralizando. Programas de TV comentaram sobre a boa samaritana que havia arriscado a vida por um animal. ONGs de proteção animal começaram a usar o vídeo como exemplo de compaixão pelos animais. E na quinta-feira, Dr. Henrique, o veterinário dono da clínica, chamou Sofia em sua sala com uma expressão séria. Sofia, recebi uma ligação hoje, disse ele, fechando a porta atrás dela, do escritório do Rafael Santana. Sofia sentiu o coração acelerar. O que ele queria? Ele está oferecendo uma doação substancial para a clínica. Quer financiar um novo centro de tratamento para animais abandonados.
Dr. Henrique pausou, observando a reação dela. Mas há uma condição. Qual condição? Ele quer que você esteja presente na reunião para discutir os detalhes. Parece que ficou muito impressionado com sua dedicação aos animais. Sofia se deixou cair na cadeira em frente à mesa do veterinário. Dr. Henrique, não posso aceitar isso. Seria inadequado. Sofia, estamos falando de potencialmente 2 milhões de reais, disse Dr. Henrique gentilmente. Quantos animais poderíamos ajudar com essa quantia? Quantas vidas poderíamos salvar? A cifra fez Sofia ficar em silêncio. 2 milhões de reais poderiam transformar completamente o trabalho que eles faziam na clínica. Poderiam construir um abrigo adequado, contratar mais veterinários, oferecer tratamentos gratuitos para famílias carentes. Quando seria essa reunião? Perguntou ela relutantemente. Amanhã às 14h, no escritório dele na Barra. Naquela noite, Sofia ligou para sua irmã mais velha, Beatriz, que trabalhava como enfermeira e sempre fora sua conselheira em momentos difíceis. Bia, não sei o que fazer, confessou Sofia após contar toda a história. Por um lado, essa doação poderia ajudar tantos animais. Por outro lado, tenho medo de me envolver com alguém como ele. Por que tem medo? Perguntou Beatriz do outro lado da linha. Porque homens como Rafael Santana vivem num mundo diferente do nosso, explicou Sofia. Eles têm dinheiro para comprar o que querem, quando querem. E o que acontece quando se cansam? Sofia, você está assumindo que ele tem segundas intenções, disse Beatriz gentilmente. Talvez ele realmente só queira ajudar. Você salvou o que é claramente muito importante para ele. Ou talvez ele esteja entediado e ache que uma garota simples seria uma novidade interessante, replicou Sofia amargamente. Ou talvez, disse Beatriz, você esteja com medo de descobrir que nem todos os homens ricos são iguais. Na sexta-feira à tarde, Sofia se vestiu com seu melhor conjunto, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, e pegou 2 ônibus até a Barra da Tijuca. O prédio da Santana Holdings era ainda mais imponente de perto, com seus 40 andares de vidro espelhado refletindo o sol da tarde. O hall de entrada era luxuoso, mas elegante, com mármore claro e plantas tropicais. Sofia se identificou na recepção e foi conduzida ao último andar por uma secretária impecavelmente vestida. O Sr. Santana a está esperando, disse a secretária, abrindo a porta de um escritório que ocupava metade do andar. Sofia entrou e imediatamente se sentiu intimidada. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e a decoração misturava modernidade com toques clássicos. Mas o que mais chamou sua atenção foi Zeus, que estava deitado numa cama de cachorro luxuosa no canto da sala. Sofia, disse uma voz familiar, e ela se virou para ver Rafael se levantando de trás de uma mesa executiva impressionante. Ele estava ainda mais bonito do que lembrava, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos verdes. Mas quando Zeus a viu, o cachorro se levantou imediatamente e correu até ela, balançando a cauda animadamente. Oi, Zeus, disse Sofia, se abaixando para fazer carinho no Golden Retriever. Como você está, garoto? Ele não para de procurar por você, disse Rafael caminhando até onde eles estavam. Desde sábado ele late toda vez que vê uma mulher com cabelos castanhos na praia. Sofia sorriu apesar de si mesma. Cachorros são leais por natureza. Assim como algumas pessoas, disse Rafael, seus olhos fixos nela. Obrigado por ter vindo, Sofia. Sei que deve estar se perguntando por que pedi para você estar aqui. Dr. Henrique disse que o senhor quer fazer uma doação para a clínica, respondeu Sofia, se levantando e tentando manter um tom profissional. Quero, mas também quero entender melhor o trabalho que vocês fazem. Quero ter certeza de que meu dinheiro será usado da melhor forma possível. Rafael gesticulou para as poltronas, numa área de estar confortável. Pode me contar sobre seu trabalho com animais abandonados? Conforme Sofia falava sobre a clínica, sobre os animais que atendiam e os desafios que enfrentavam, Rafael a ouvia com atenção total. Suas perguntas eram inteligentes e mostravam que ele realmente se importava com os detalhes. Quantos animais vocês conseguem atender por mês? Perguntou ele. Cerca de 200, mas poderíamos atender muito mais se tivéssemos mais espaço e recursos, respondeu Sofia, sua paixão pelo trabalho evidente em sua voz. E o que seria ideal? Se dinheiro não fosse problema? Sofia hesitou.
Depois decidiu ser honesta. Um centro completo. Clínica veterinária, abrigo temporário, programa de adoção, centro de treinamento para donos. Algo que realmente pudesse fazer diferença na vida dos animais abandonados da cidade. Rafael assentiu pensativo. 2,5 milhões seriam suficientes? Sofia quase engasgou. 2,5 milhões? Para começar, disse Rafael casualmente. Se o projeto for bem sucedido, posso investir mais. Por quê? Perguntou Sofia diretamente. Por que está disposto a investir tanto em algo que nem conhecia até semana passada? Rafael olhou para Zeus, que havia se acomodado aos pés de Sofia. Depois olhou de volta para ela. Porque você me mostrou algo que eu havia esquecido que existia, disse ele simplesmente. Bondade genuína, sem expectativa de retorno. Sofia sentiu algo se mexer em seu peito, mas se forçou a manter a guarda alta. E o que o senhor espera em troca? Que você coordene o projeto, respondeu Rafael, e que me permita conhecê-la melhor. A honestidade em sua voz a pegou desprevenida. Não havia manipulação ou jogos, apenas um homem que parecia genuinamente interessado nela como pessoa. Senhor. Santana. Rafael, corrigiu ele suavemente. Rafael, ela repetiu. Porque tenho a sensação de que isso é mais complicado do que parece. Rafael sorriu e, pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade em seus olhos. Porque talvez seja. Mas às vezes, as melhores coisas da vida são complicadas. Sofia aceitou coordenar o projeto do centro veterinário, mas insistiu que tudo fosse feito através de contratos formais e transparentes. Durante as 2 semanas seguintes, ela se dividiu entre seu trabalho na clínica e as reuniões de planejamento no escritório de Rafael. Era impressionante como ele se envolvia pessoalmente em cada detalhe. Rafael não apenas assinava cheques, ele queria entender a operação, conhecer os funcionários e até mesmo visitar outros centros veterinários para ver as melhores práticas. Você não precisa vir a todas as reuniões, disse Sofia numa quarta-feira à tarde, quando ele apareceu para a 3ª reunião da semana com arquitetos. Eu posso coordenar isso sozinha. Eu sei que pode, respondeu Rafael, ajustando Zeus, que havia se tornado presença constante nas reuniões. Mas quero participar. Este projeto é importante para mim. Por causa dos Zeus. Rafael a olhou por um momento antes de responder. Não só por causa dele. Sofia fingiu que não notou a intensidade em seu olhar e se concentrou nos plantas arquitetônicas espalhadas sobre a mesa. Mas era cada vez mais difícil ignorar a forma como Rafael a fazia se sentir, protegida, valorizada, como se suas opiniões realmente importassem. Durante uma pausa na reunião, enquanto os arquitetos discutiam aspectos técnicos, Rafael se aproximou dela. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. Por que você escolheu trabalhar com animais? Quando eu tinha 8 anos, encontrei um gato ferido na rua, explicou Sofia, sua voz se suavizando com a lembrança. Minha mãe disse que não podíamos ficar com ele porque mal tínhamos dinheiro para nos sustentar. Mas eu implorei tanto que ela deixou eu cuidar dele até sarar. Rafael ouvia atentamente, Zeus deitado entre eles, como se também estivesse interessado na história. O gato se recuperou completamente e encontrou uma família, mas aquela sensação de ter salvado uma vida, nunca esqueci. Sofia sorriu. Percebi que os animais não julgam você por ter pouco dinheiro ou morar numa casa simples. Eles só querem amor e cuidado. E você sempre teve pouco dinheiro? Perguntou Rafael gentilmente. Sofia sentiu as bochechas corarem. Meu pai era pedreiro, minha mãe faxineira. Não tínhamos luxos, mas tínhamos amor. Quando meu pai morreu num acidente de obra, minha mãe trabalhou dobrado para mim e minha irmã estudarmos. Deve ter sido difícil. Foi. Mas também nos ensinou o valor das coisas. Quando você cresce sem muito, aprende a valorizar cada pequena bondade. Sofia olhou para Rafael. E você? Sempre teve tudo isso? Rafael riu, mas sem humor. Meu pai construiu a empresa do zero. Trabalhava 16 horas por dia, raramente estava em casa. Quando morreu, eu herdei a empresa e uma fortuna, mas também uma sensação constante de que nada do que eu fizesse seria suficiente para honrar o legado dele. É por isso que você trabalha tanto? Talvez, admitiu Rafael, ou talvez porque é mais fácil que lidar com relacionamentos. Antes que Sofia pudesse responder,
Os arquitetos voltaram com as plantas revisadas, e o momento de intimidade se perdeu. Naquela noite, Sofia voltou para seu apartamento pequeno em Botafogo, numa mistura de exaustão e confusão. Sua irmã, Beatriz, estava visitando, preparando o jantar na cozinha minúscula. "Como foi a reunião hoje?" perguntou Beatriz quando Sofia se jogou no sofá gasto. "Boa. O projeto está avançando rapidamente." Sofia suspirou. "Bia, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Como você sabe quando alguém está interessado em você de verdade e quando é só curiosidade?" Beatriz parou de mexer o feijão e olhou para sua irmã mais nova. "Isso é sobre o Rafael?" "Talvez." Sofia mordeu o lábio. "Às vezes eu sinto que ele olha para mim de uma forma diferente. Mas depois penso que talvez eu esteja imaginando coisas. Por que um homem como ele se interessaria por alguém como eu?" "Sofia Oliveira", disse Beatriz firmemente, vindo se sentar ao lado dela. "Você é inteligente, dedicada, bonita e tem o coração maior que o estádio do Maracanã. Qualquer homem seria sortudo em ter sua atenção. Mas somos de mundos completamente diferentes. E daí? Vocês têm valores em comum: o amor pelos animais, a vontade de ajudar outros. Isso é mais importante que conta bancária. Você acha?" "Acho. Mas, Sofia, se ele está interessado mesmo, vai demonstrar através de ações, não só palavras." Beatriz segurou a mão da irmã. "E você vai saber no seu coração se é real ou não." No dia seguinte, Sofia chegou ao escritório de Rafael para encontrá-lo visivelmente agitado, falando ao telefone em tons baixos e tensos. Zeus estava inquieto também, andando em círculos pela sala. "Cancelar não é uma opção", dizia Rafael ao telefone. "Encontre uma solução." Quando desligou, passou as mãos pelos cabelos em frustração. "Tudo bem?" perguntou Sofia, notando as linhas de tensão ao redor de seus olhos. "Problemas com um projeto em São Paulo", respondeu Rafael. "Vou precisar viajar para resolver pessoalmente, mas isso significa deixar Zeus sozinho por 3 dias. E isso é problema? Zeus tem ansiedade de separação desde que era filhote. Quando fico fora por mais de um dia, ele fica destrutivo e para de comer." Rafael olhou para o cachorro com preocupação evidente. "Normalmente minha prima cuida dele, mas ela está viajando." Sofia observou Zeus, que se aproximou dela como sempre fazia, procurando carinho. Uma ideia surgiu em sua mente, mas ela hesitou antes de falar. "Eu poderia cuidar dele", ofereceu finalmente. Rafael parou e a olhou com surpresa. "Você faria isso?" "Claro. Zeus e eu já nos conhecemos bem." Sofia sorriu quando o cachorro colocou a cabeça em seu colo. "E posso trabalhar no projeto do centro veterinário enquanto estiver aqui." "Sofia, eu não posso pedir isso de você." "Você não está pedindo, eu estou oferecendo", ela interrompeu. "Além disso, seria bom para Zeus ter alguém familiar por perto." Rafael a estudou por um longo momento. "Você teria que ficar no meu apartamento. Zeus está acostumado com o ambiente dele." Sofia sentiu o coração acelerar. Ficar no apartamento de Rafael, mesmo com ele longe, parecia cruzar uma linha de intimidade que a assustava e a excitava ao mesmo tempo. "Tudo bem", disse ela, tentando soar casual. O apartamento de Rafael era uma cobertura duplex em Ipanema, que ocupava os 2 últimos andares de um prédio com vista para a praia. Sofia ficou boquiaberta quando ele a levou lá para mostrar onde Zeus ficava durante o dia. "A cozinha fica ali", explicou Rafael, parecendo nervoso. "Zeus come 2 vezes por dia. A comida está etiquetada na despensa. Ele gosta de dormir na minha cama, mas não precisa deixar se não quiser." "Rafael", Sofia o interrompeu, tocando gentilmente seu braço. "Vai ficar tudo bem. Eu sei cuidar de cachorros." "Eu sei", ele suspirou. "É só que Zeus é muito importante para mim." "Pode me contar por quê?" Rafael hesitou, depois olhou para Zeus, que estava explorando animadamente a varanda com vista para o mar. "Quando meu pai morreu, eu entrei numa espiral de depressão. Trabalhava obsessivamente durante o dia e bebia demais à noite. Minha prima se preocupou e apareceu aqui um dia com um filhote de Golden Retriever." Rafael sorriu levemente. "Disse que se eu não conseguia cuidar de mim mesmo, talvez conseguisse cuidar de outra vida." Sofia sentiu algo se apertar em seu peito, vendo a vulnerabilidade dele. "Zeus me forçou a ter uma rotina. A acordar cedo para passear com ele, a chegar em casa num horário decente.
A lembrar que existe vida além do trabalho. Rafael olhou para ela. Ele meio que me salvou. Por isso você ficou tão desesperado quando ele caiu no mar, compreendeu Sofia. Perder Zeus seria como perder a única coisa que me mantém conectado com humanidade, eu acho. A honestidade bruta na voz dele fez Sofia se aproximar instintivamente. Rafael, você não vai perder ele. E você não precisa de Zeus para ser humano. Você já é. Só precisa deixar as pessoas verem isso. Eles ficaram parados muito perto um do outro, e Sofia podia sentir o calor emanando do corpo dele. Por um momento, pensou que ele fosse beijá-la, mas o som do celular dele tocando quebrou o momento. Merda, murmurou Rafael verificando a tela. É sobre o voo para São Paulo. Enquanto ele atendia a ligação, Sofia caminhou pela sala tentando processar a intimidade do momento que acabara de compartilhar. O apartamento de Rafael era elegante, mas não ostensivo. Livros por toda parte, fotos dele com Zeus em várias idades, alguns troféus de tênis de quando era mais jovem. Havia uma foto na estante que chamou sua atenção. Rafael criança com um homem mais velho que claramente era seu pai, ambos sorridentes numa obra em construção. Eu tinha 12 anos nessa foto, disse Rafael aparecendo ao lado dela após terminar a ligação. Meu pai me levava às obras todo o fim de semana. Dizia que um dia eu herdaria tudo aquilo e precisava entender como era construído do zero. Vocês eram próximos? Éramos, ele era meu herói. Rafael tocou a moldura da foto. Talvez por isso seja tão difícil aceitar que nunca serei como ele. Talvez você não precise ser como ele, disse Sofia suavemente. Talvez você precise ser você mesmo. Rafael olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Como você faz isso? Fazer o quê? Me fazer sentir que talvez eu seja suficiente exatamente como sou. Antes que Sofia pudesse responder, ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. Um gesto tão terno que ela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Obrigado por cuidar de Zeus, murmurou ele contra sua pele. E obrigado por me ouvir. Quando Rafael saiu para São Paulo 2 horas depois, Sofia ficou sozinha no apartamento luxuoso com Zeus, tentando entender o que exatamente estava acontecendo entre eles. Porque cada conversa que tinham, cada momento de vulnerabilidade compartilhada, a fazia se apaixonar um pouco mais por um homem que parecia impossível de alcançar. Mas talvez, pensou ela, enquanto Zeus se aconchegava ao lado dela no sofá, às vezes, as melhores coisas da vida pareciam impossíveis até se tornarem reais. Nos 3 dias que Rafael ficou em São Paulo, Sofia descobriu um lado dele que as revistas de sociedade nunca mostravam. O apartamento revelava um homem que lia vorazmente. Havia livros em português, inglês e espanhol espalhados por todos os cômodos. Na geladeira, encontrou fotos Polaroid de Zeus em diferentes idades, algumas com dedicatórias engraçadas como Zeus aos 6 meses, já destruindo sapatos como um profissional. Mas foi na gaveta da mesa do escritório, quando procurava uma caneta para fazer anotações sobre o projeto, que Sofia encontrou algo que a deixou emocionada. Uma pasta com recortes de jornais sobre campanhas de proteção animal, doações para ONGs e até mesmo uma foto do vídeo viral dela, salvando Zeus, impressa e guardada cuidadosamente. Ele estava pesquisando sobre proteção animal muito antes de me conhecer, murmurou para Zeus, que a observava com a cabeça inclinada. Por que ele não me contou isso? Naquela noite, Rafael ligou para saber como Zeus estava. Ele está ótimo, disse Sofia, fazendo carinho no cachorro que estava deitado ao seu lado na cama king size. Comeu tudo no jantar e tivemos uma longa caminhada na praia. E você, está confortável lá? Estou, respondeu Sofia, mas hesitou antes de continuar. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não me contou que já apoiava causas de proteção animal antes de me conhecer? Houve silêncio do outro lado da linha. Como você descobriu? Perguntou ele finalmente. Encontrei recortes na sua mesa. Rafael, por que escondeu isso? Porque queria que você acreditasse que meu interesse era genuíno, não apenas uma forma de impressioná-la, admitiu ele. Quando te vi salvando Zeus, quando vi como você se importava verdadeiramente, não queria que pensasse que eu estava mentindo sobre minhas motivações. Sofia sentiu o coração se aquecer. Isso só me faz admirar você mais, não menos. Mesmo? Mesmo.
Mostra que sua compaixão pelos animais vem de um lugar real, não de culpa ou obrigação. Sofia? Sim, você está me fazendo falta. As palavras simples fizeram algo se mexer no peito de Sofia. Você também está me fazendo falta. Quando eu voltar, gostaria de levar você para jantar. Um jantar de verdade, não uma reunião de negócios. Sofia fechou os olhos, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha definitiva. Eu gostaria disso. No segundo dia, Sofia estava trabalhando no laptop na varanda quando Beatriz apareceu para uma visita surpresa. Meu Deus, Sofia! Exclamou sua irmã olhando ao redor do apartamento luxuoso. Isso aqui é um palácio. É bonito, né? Concordou Sofia, mas havia algo melancólico em sua voz. Por que você parece triste, então? Sofia suspirou, salvando o documento no qual estava trabalhando. Porque tudo isso me lembra o quanto nossos mundos são diferentes. Bia, este apartamento provavelmente vale mais que tudo que nossa família ganhou em 3 gerações. E daí? E se ele estiver interessado em mim apenas como uma novidade? E se eu for só uma fase? Beatriz se sentou ao lado da irmã. Sofia, desde que você começou a trabalhar com ele, mudou. Sorri mais. Fala com mais entusiasmo sobre o futuro. Isso não me parece uma fase. Mas e se for para ele? Então você vai descobrir isso e seguir em frente. Mas e se não for? E se for real para ambos? Naquela noite, Sofia estava preparando o jantar quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Sofia Oliveira? Perguntou uma voz feminina fria. Sim, quem fala? Sou Monique Ferreira. Talvez Rafael tenha mencionado meu nome. Sofia franziu o senho. Rafael nunca havia mencionado nenhuma Monique. Não, ele não mencionou. Como posso ajudá-la? Estou ligando para te avisar que você está perdendo seu tempo, disse Monique com um tom condescendente. Rafael e eu temos uma história longa. Estamos apenas dando um tempo, mas ele sempre volta para mim. Sofia sentiu o estômago se apertar. Desculpe, mas acho que ligou para a pessoa errada. Você é a garota que salvou o cachorro dele, não é? A que está morando no apartamento dele enquanto ele viaja? Como ela sabia disso? Sofia se perguntou, mas manteve a voz firme. Estou cuidando de Zeus enquanto Rafael está em São Paulo. É só isso. Querida, você parece doce, então vou ser direta, disse Monique. Rafael gosta de projetos de caridade, mulheres necessitadas que ele pode salvar. Mas no final, ele sempre volta para o seu meio social. Não se iluda achando que isso é algo sério. Antes que Sofia pudesse responder, Monique desligou. Sofia ficou parada na cozinha, o telefone ainda na mão, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Zeus se aproximou e encostou a cabeça em sua perna, como se sentisse sua angústia. — O que você acha, Zeus? Perguntou ela, se abaixando para abraçar o cachorro. Sua dona está sendo sincero comigo. Zeus apenas balançou a cauda, mas seus olhos castanhos pareciam cheios de compreensão. Amissade-se. Rafael voltou de São Paulo na quinta-feira à noite, chegando ao apartamento com flores e uma expressão ansiosa para ver Sofia. Encontrou-a na varanda, observando o movimento da praia de Ipanema, com Zeus deitado a seus pés. Oi, disse ele suavemente, se aproximando com cuidado. Oi, respondeu Sofia, forçando um sorriso. Como foi a viagem? Produtiva, mas longa. Rafael se sentou ao lado dela, notando algo diferente em sua postura. Zeus se comportou bem? Perfeitamente, ele é um anjo. Rafael estudou o rosto dela. Sofia, o que houve? Você parece distante. Sofia hesitou, debatendo internamente se deveria mencionar a ligação de Monique. Decidiu ser direta. Quem é Monique Ferreira? A pergunta fez Rafael se tensionar visivelmente. Como você conhece esse nome? Ela me ligou. Disse que vocês têm uma história e que eu estava perdendo meu tempo. Rafael fechou os olhos e passou as mãos pelo rosto. Merda. Sofia, eu posso explicar? Então explique, disse Sofia, se virando para encará-lo. Porque ela sabia que eu estava aqui, sabia sobre Zeus, sabia sobre tudo. Monique e eu namoramos por 2 anos, começou Rafael lentamente. Terminamos há 6 meses porque ela queria casamento e eu não estava pronto para essa responsabilidade. E agora? Agora ela não aceita que terminou. Tem me pressionado para voltarmos, aparecendo em eventos que ela sabe que vou estar, ligando constantemente. Sofia sentiu uma mistura de alívio e preocupação.
Ela disse que você sempre volta para ela. Isso não é verdade, disse Rafael firmemente, se aproximando de Sofia. Sofia, eu nunca senti por Monique nem uma fração do que sinto por você. E o que você sente por mim? Rafael a olhou nos olhos. Estou me apaixonando por você, profundamente. E isso me apavora porque nunca senti algo assim antes. Sofia sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a razão. Rafael, somos de mundos completamente diferentes. Talvez Monique tenha razão sobre você sempre voltar para seu meio social. Você acha que eu me importo com isso? Interrompeu Rafael, segurando as mãos dela. Sofia, você me fez lembrar de quem eu realmente sou. Não o herdeiro da fortuna, não o CEO da empresa, mas o homem que quer fazer diferença no mundo. Mas e a pressão social? E sua família? E as pessoas como Monique? Que se danem todas elas, disse Rafael com veemência. Sofia, eu quero estar com você. Quero construir algo real contigo. Quero que você seja parte da minha vida, não como um projeto de caridade, mas como minha parceira. Sofia olhou nos olhos verdes dele, vendo sinceridade absoluta. Rafael, eu também estou me apaixonando por você, mas tenho medo. Do quê? De não ser suficiente para o seu mundo. De me apaixonar completamente e depois descobrir que não posso competir com mulheres como Monique. Rafael soltou suas mãos e colocou as palmas no rosto dela. Sofia Oliveira, você não precisa competir com ninguém. Você já ganhou. Desta vez, quando ele se inclinou para beijá-la, Sofia não se afastou. O beijo foi suave no início, mas logo se intensificou, carregado de semanas de tensão e sentimentos reprimidos. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Então? Perguntou Rafael, sua testa encostada na dela. Você quer tentar, mesmo sabendo que vai ser complicado? Quero, sussurrou Sofia. Mas preciso de uma coisa de você. Qualquer coisa. Honestidade total. Se houver outras Moniques no seu passado que podem aparecer, eu preciso saber. Se sua família for problema, preciso estar preparada. Não quero mais surpresas. Você tem minha palavra, prometeu Rafael. E Sofia? Sim, sobre minha família. Minha mãe quer conhecer você. Sofia arregalou os olhos. Ela sabe sobre mim? Rafael sorriu, parecendo quase embaraçado. Pode ser que eu tenha falado sobre a mulher incrível que salvou Zeus e que está mudando minha perspectiva sobre tudo. Rafael, eu sei que é rápido, eu sei que pode parecer intenso demais. Mas, Sofia, quando você sabe que encontrou a pessoa certa, por que fingir que não sabe? Sofia olhou para Zeus, que havia se acomodado entre eles como se aprovasse a união. Depois olhou de volta para Rafael. Está bem, disse ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Quero conhecer sua mãe. Mesmo? Você não vai fugir? Não vou fugir, prometeu Sofia. Mas se sua mãe me odiar, ela vai te amar, interrompeu Rafael, beijando-a novamente. Assim como eu estou amando. A palavra amor pairou no ar entre eles, ainda não dita diretamente, mas presente em cada olhar, cada toque, cada promessa de futuro que estavam fazendo silenciosamente. E enquanto o sol se punha sobre Ipanema, pintando o céu de laranja e rosa, Sofia finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, algumas histórias de amor fossem fortes o suficiente para superar qualquer diferença de classe social. O jantar na casa da mãe de Rafael estava marcado para o domingo seguinte, e Sofia passou a semana toda em estado de ansiedade crescente. Helena Santana era conhecida nos círculos sociais cariocas, não apenas por sua riqueza, mas também por suas opiniões fortes e seu papel ativo em instituições de caridade de elite. Ela vai me odiar, disse Sofia pela 10ª vez, enquanto ela e Beatriz procuravam um vestido apropriado no shopping. Sofia, pare de dramatizar, respondeu Beatriz, tirando um vestido azul marinho do cabide. Experimente este, elegante, mas não chamativo. Bia, você não entende. Helena Santana provavelmente esperava que Rafael se casasse com alguém da alta sociedade, uma neta de senador ou filha de empresário, e em vez disso, ele se apaixonou por uma mulher incrível que dedica a vida a cuidar de animais abandonados, interrompeu Beatriz. Qualquer mãe sensata ficaria orgulhosa. No sábado à noite, Rafael apareceu no apartamento de Sofia em Botafogo para uma sessão de preparação, como ele chamou. Era a primeira vez que ele visitava onde ela morava,
E Sofia se sentiu constrangida com a simplicidade do lugar comparado ao luxo ao qual ele estava acostumado. Peço desculpas pela bagunça, disse ela, tentando arrumar rapidamente as revistas espalhadas no sofá pequeno. Sofia! Rafael a parou segurando suas mãos. Seu apartamento é perfeito. É você. É acolhedor. Tem personalidade. Ele olhou ao redor, observando as fotos de família na parede, os livros empilhados em cada superfície disponível e uma pequena planta que ela cuidava carinhosamente perto da janela. Minha mãe vai te amar, disse ele, puxando-a para o sofá. Mas deixe-me te contar algumas coisas sobre ela para você se sentir mais preparada. Por favor, disse Sofia, se aconchegando ao lado dele. Minha mãe perdeu meu pai quando eu tinha 25 anos. Ela se dedicou completamente a manter viva a memória dele e a apoiar a empresa. Rafael passou os dedos pelos cabelos de Sofia. Ela é forte, às vezes intimida, mas tem um coração enorme. E mais importante, ela quer me ver feliz. E se ela achar que eu não sou a pessoa certa para te fazer feliz, então ela está errada, disse Rafael simplesmente. Porque você é a única pessoa que me faz sentir realmente vivo. No domingo, Rafael chegou para buscá-la dirigindo um carro mais simples que o usual. Um sedã preto discreto em vez da BMW esportiva. Pensei que fosse melhor não chamar atenção desnecessária no seu bairro, explicou ele quando Sofia comentou. A casa de Helena Santana ficava em Santa Teresa, uma mansão elegante, mas não ostensiva, cercada por jardins cuidadosamente planejados. Quando a porta se abriu, Sofia se deparou com uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos elegantemente penteados e olhos verdes idênticos aos de Rafael. Você deve ser Sofia, disse Helena, com um sorriso caloroso, estendendo as mãos. Rafael não para de falar sobre você. Senhora Santana, muito prazer, respondeu Sofia, aceitando o cumprimento e se surpreendendo com a genuína cordialidade. Helena, por favor. Este deve ser Zeus, disse ela quando o Golden Retriever apareceu atrás de Rafael balançando a cauda. Ouvi que você salvou nosso menino aqui. Durante o almoço, Helena fez perguntas sobre o trabalho de Sofia, demonstrando interesse genuíno pelos projetos da clínica veterinária. Para surpresa de Sofia, descobriu que Helena havia sido voluntária em abrigos de animais durante anos. Parei quando assumi mais responsabilidades na fundação da família, explicou Helena. Mas sempre tive carinho especial por essa causa. Por isso fiquei tão feliz quando Rafael me contou sobre o centro veterinário que vocês estão planejando. A senhora apoiaria o projeto? Perguntou Sofia, animando-se. Já apoio, respondeu Helena com um sorriso. Fiz uma doação substancial na semana passada. Rafael não te contou? Sofia olhou para Rafael, que parecia embaraçado. Você não me disse. Queria que você conhecesse minha mãe pelas razões certas, não por causa de doações, explicou ele. Depois do almoço, Helena levou Sofia para conhecer o jardim, enquanto Rafael ficou na sala fazendo algumas ligações de trabalho. Sofia, posso ser franca com você? Perguntou Helena quando estavam sozinhas. Sofia sentiu o estômago se apertar. Claro. Em 35 anos, nunca vi meu filho tão feliz quanto tem estado nas últimas semanas, disse Helena, parando perto de uma roseira. Rafael sempre foi responsável, dedicado, mas havia uma tristeza nele que eu não conseguia alcançar. Ele passou por muito depois que perdeu seu pai, disse Sofia gentilmente. Sim, passou, e eu me sentia culpada por não conseguir ajudá-lo a superar completamente essa perda. Helena olhou para Sofia com olhos emocionados. Mas você conseguiu. Você trouxe de volta a luz nos olhos dele. Sofia sentiu lágrimas picar em seus próprios olhos. Senhora Helena, eu sei que há pessoas que vão questionar o relacionamento de vocês. Vai haver comentários sobre diferenças sociais, sobre interesse financeiro, continuou Helena. Mas quero que saiba que você tem meu apoio total. Obrigada, sussurrou Sofia. Isso significa muito para mim. E Sofia? Pode me chamar de Helena, mas preferiria que me chamasse de Mãe Helena, disse a mulher mais velha com um sorriso carinhoso. Afinal, se meu filho está tão apaixonado quanto parece estar, logo seremos família. 3 semanas depois do jantar na casa de Helena, Sofia e Rafael estavam mais próximos do que nunca. Eles passavam quase todas as noites juntos, alternando entre o apartamento luxuoso dele
e o espaço aconchegante dela. O centro veterinário estava tomando forma rapidamente, e Sofia havia oficialmente deixado seu emprego na clínica para se dedicar integralmente ao projeto. Numa quinta-feira à noite, estavam trabalhando juntos no escritório de Rafael quando ele recebeu uma ligação que mudou tudo. Santana Holdings, Rafael falando, atendeu ele, mas sua expressão rapidamente se tornou séria. O quê? Quando isso aconteceu? Sofia olhou para cima dos documentos que estava revisando, notando a tensão crescente no rosto dele. Entendo. Sim, vou para lá imediatamente. Rafael desligou e se virou para Sofia com uma expressão grave. Houve um acidente numa das nossas obras em Brasília. 3 operários feridos, um em estado grave. Meu Deus! Sofia se levantou imediatamente. Você precisa ir para lá. Sim, mas Sofia, isso pode significar semanas longe. Investigações, processos legais, reestruturação dos protocolos de segurança. Rafael passou as mãos pelo rosto. Não quero deixar você, especialmente agora que as coisas estão tão boas entre nós. Rafael, você precisa ir, disse Sofia firmemente. Essas pessoas precisam de você. É sua responsabilidade. Venha comigo, disse ele impulsivamente. O quê? Venha para Brasília comigo. Pode trabalhar no projeto do centro veterinário de lá e estaremos juntos. Rafael se aproximou dela, pegando suas mãos. Sofia, não quero ficar longe de você por semanas. Sofia hesitou. Rafael, isso seria apropriado? No meio de uma crise da empresa? Você seria minha consultora para o centro veterinário. Perfeitamente apropriado, disse ele. E Sofia, eu te amo. Não disse antes porque queria ter certeza, mas agora sei. Eu te amo e quero você ao meu lado. As palavras que ela havia esperado ouvir finalmente foram ditas, e Sofia sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas, Rafael, se eu for com você, as pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que me aproveitei da situação. Que falem, disse Rafael firmemente. Sofia, estou cansado de viver minha vida baseado no que outros pensam. Você me ensinou que o que importa é o que sentimos um pelo outro. Sofia olhou nos olhos verdes dele, vendo determinação absoluta. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Na manhã seguinte, enquanto faziam as malas para Brasília, Sofia recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Sofia, aqui é Cláudia Mendes, da revista Gente. Sofia franziu o senho. Como conseguiu meu número? Soube que você vai acompanhar Rafael Santana para Brasília. Gostaria de fazer uma entrevista sobre seu relacionamento com ele. Não tenho interesse, disse Sofia rapidamente. Posso pagar bem. 50 mil reais por uma entrevista exclusiva, insistiu a jornalista. Não, repetiu Sofia mais firmemente. Sofia, você percebe que outras pessoas vão contar a história de vocês, com ou sem sua participação? Seria melhor contar sua própria versão. Não estou interessada em vender minha vida privada, disse Sofia e desligou. Mas a ligação a deixou inquieta. Quando contou para Rafael, ele ficou visivelmente irritado. Maldita imprensa sensacionalista, resmungou ele. Sofia, posso providenciar segurança para você? Não, disse Sofia. Não quero viver assim, como se estivesse fazendo algo errado. Você não está fazendo nada errado. Você está se apaixonando, disse Rafael, puxando-a para seus braços. E se alguém tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Durante o voo para Brasília, Sofia observou Rafael trabalhando, fazendo ligações para garantir que os operários feridos recebessem o melhor tratamento médico possível. Viu como ele assumia a responsabilidade pessoal pelo acidente, como se preocupava genuinamente com as famílias afetadas. Você é um bom homem, Rafael Santana, disse ela, quando ele finalmente guardou o telefone. Estou tentando ser o homem que você merece, respondeu ele entrelaçando os dedos nos dela. Você já é. Quando chegaram ao hotel em Brasília, encontraram um pequeno grupo de repórteres esperando. As câmeras dispararam quando eles saíram do carro, e Sofia ouviu perguntas sendo gritadas. É verdade que vocês estão noivos? Sofia, qual é sua resposta para as acusações de interesse financeiro? Rafael, sua mãe aprova o relacionamento? Rafael passou o braço protetivamente ao redor de Sofia, guiando-a rapidamente através do lobby. Só quando estavam seguros no elevador,
Ele se virou para ela. Você está bem? Sofia respirou fundo. Estou. Mas agora entendo o que você quis dizer sobre isso ser complicado. Sofia, se você quiser voltar para o Rio... Não, disse ela firmemente. Eu disse que estaria ao seu lado e vou estar. Aconteça o que acontecer. Rafael a olhou com uma mistura de amor e admiração. Como eu tive tanta sorte de te encontrar. Não foi sorte, disse Sofia, sorrindo pela primeira vez desde que desceram do avião. Foi Zeus. Eles riram juntos. E Sofia soube que, não importa o que a imprensa dissesse ou quantos desafios enfrentassem, ela havia tomado a decisão certa. Porque às vezes, amar alguém significa estar disposta a enfrentar o mundo inteiro ao lado dessa pessoa. E ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa por Rafael. Os primeiros dias em Brasília foram intensos. Rafael passava longas horas nas investigações do acidente, visitando os operários feridos no hospital e lidando com questões legais, enquanto Sofia trabalhava no projeto do centro veterinário e tentava ignorar a constante presença de paparazzi ao redor do hotel. Na quarta-feira, enquanto Sofia almoçava sozinha no restaurante do hotel, uma mulher elegante se aproximou de sua mesa. Você é Sofia Oliveira? Perguntou a mulher, que aparentava ter 40 anos e usava roupas claramente caras. Sim, respondeu Sofia cautelosamente. Sou Patrícia Vasconcelos, presidente do Clube das Damas de Brasília, disse a mulher, se sentando sem ser convidada. Gostaria de conversar com você. Sofia já havia ouvido falar do Clube das Damas, uma organização de mulheres da alta sociedade que promovia eventos beneficentes, mas também era conhecida por suas fofocas e influência social. Sobre o quê? Sobre sua situação com Rafael Santana, disse Patrícia diretamente. Querida, sei que você deve achar que o conquistou, mas homens como ele não se casam com mulheres como você. Sofia sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz calma. Mulheres como eu? Sem pedigree social, sem fortuna familiar. Patrícia continuou com um sorriso falso. Ele pode se divertir com você por um tempo, mas quando chegar a hora de casar de verdade... Com todo respeito, senhora Vasconcelos, interrompeu Sofia, se levantando. Minha vida pessoal não é da sua conta. Ainda não é, concordou Patrícia. Mas se você realmente se importa com Rafael, deveria considerar se afastar antes que isso se torne um escândalo maior. Por que se importaria com isso? Porque escândalos afetam negócios, e os negócios da família Santana empregam muita gente importante em Brasília. Patrícia se levantou também. Pense nisso, querida. Quando Rafael voltou ao hotel naquela noite, encontrou Sofia visivelmente abalada. O que aconteceu? Perguntou imediatamente, puxando-a para o sofá da suíte. Sofia contou sobre o encontro com Patrícia, vendo como a mandíbula de Rafael se tensionava conforme ela falava. Essa megera, murmurou Rafael quando ela terminou. Sofia, você não pode dar ouvidos a pessoas como ela. Mas e se ela estiver certa? E se nossa relação estiver prejudicando seus negócios? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Sofia, olhe para mim. Meus negócios existem para me dar uma vida que vale a pena viver. E você é o que torna minha vida valiosa. Mas, Rafael, a pressão não vai parar. Sempre vai haver pessoas como Patrícia questionando nossa relação. Então que questionem, disse Rafael firmemente. Sofia, eu te amo. Não importa o que digam, não importa quantas Patrícia Vasconcelos apareçam. Você é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Na sexta-feira, as coisas se complicaram ainda mais. Rafael estava numa reunião com advogados quando Sofia recebeu uma ligação urgente de Beatriz. Sofia, você precisa ver as redes sociais, disse sua irmã claramente agitada. Por quê? O que aconteceu? Alguém postou fotos suas e do Rafael em Brasília com a legenda Caça Fortuna acompanha namorado bilionário em viagem de negócios. O post já viralizou. Sofia sentiu o estômago afundar. Que tipo de fotos? Vocês saindo do hotel, você esperando ele na recepção, vocês jantando juntos. Beatriz pausou. Sofia, tem comentários horríveis. Pessoas dizendo que você é interesseira, que está se aproveitando dele. Meu Deus, suspirou Sofia, se sentando pesadamente na cama. Mas também tem muita gente te defendendo, continuou Beatriz rapidamente. Pessoas que lembram do vídeo de você salvando Zeus, dizendo que você é genuína e corajosa.
Quando Rafael voltou da reunião e encontrou Sofia chorando, sua reação foi imediata e furiosa. Vou processar todos eles, disse ele, depois de ver as postagens. Invasão de privacidade, difamação. Rafael, não, disse Sofia, segurando seu braço. Isso só vai piorar a situação, vai dar mais atenção para a história. Então o que você sugere? Que deixemos eles espalharem mentiras sobre você? Sofia respirou fundo, tomando uma decisão que havia estado considerando há dias. Acho que deveria voltar para o Rio, disse ela baixinho. O quê? Não, Sofia, não. Rafael, nossa relação está se tornando um circo. Isso não é bom para você, para sua empresa, para sua reputação. Eu não me importo com minha reputação se isso significa perder você, disse Rafael desesperadamente. Sofia, por favor, não deixe essas pessoas vencerem. Não é sobre elas vencerem, explicou Sofia com lágrimas nos olhos. É sobre nós conseguirmos ter uma chance real de felicidade. E talvez isso seja mais fácil se eu der um passo atrás por um tempo. Você está terminando comigo? Não, disse Sofia rapidamente. Estou te dando espaço para resolver tudo isso sem a pressão constante. Para você ter certeza do que realmente quer. Eu sei o que quero você. Então prove, disse Sofia tocando o rosto dele. Se o que sentimos é real, vai resistir a um pouco de distância. E se não for, Sofia, por favor, Rafael, eu te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém, disse ela chorando abertamente agora. Mas preciso saber que você escolheria ficar comigo mesmo que isso custasse tudo o resto. Sofia voltou para o Rio no sábado de manhã, deixando Rafael arrasado em Brasília. Os próximos 15 dias foram os mais difíceis de suas vidas. Eles falavam por telefone diariamente, mas havia uma tensão não resolvida entre eles. O peso da decisão que Sofia havia forçado Rafael a tomar. Durante esse tempo, Sofia voltou a trabalhar na clínica veterinária temporariamente, tentando encontrar normalidade em sua rotina anterior. Mas tudo parecia vazio sem Rafael. Zeus havia ficado com ele em Brasília, e até mesmo a ausência do Golden Retriever a deixava melancólica. Você está sendo boba, disse Beatriz numa tarde enquanto elas caminhavam pela praia de Copacabana. É óbvio que ele te ama. Por que está se torturando assim? Porque preciso ter certeza de que ele me escolheria mesmo que isso significasse abrir mão de tudo, explicou Sofia. Bia, ele é um dos homens mais poderosos do Brasil. Eu preciso saber que não sou apenas uma fase. E se enquanto você está testando ele, perder ele de vez? A pergunta ecoou na mente de Sofia pelos próximos dias. E quando Rafael parou de ligar diariamente, limitando-se a mensagens curtas, ela começou a se perguntar se havia cometido o maior erro de sua vida. Na segunda semana, Dr. Henrique a chamou em sua sala na clínica. Sofia, recebi uma proposta interessante hoje, disse ele. Rafael Santana quer comprar este prédio e transformá-lo no centro veterinário que vocês planejaram. Sofia arregalou os olhos. Ele o quê? E mais, ele quer que você seja a diretora, com um salário de R$ 15 mil mensais mais benefícios. Dr. Henrique estudou a reação dela. Disse que, independente do que acontecer entre vocês pessoalmente, o projeto deve continuar. Sofia sentiu o coração acelerar. Rafael estava mantendo a promessa do centro veterinário, mesmo estando separados. Isso era sobre ela, não sobre conquistá-la. Há uma condição, continuou o Dr. Henrique. Ele quer uma reunião com você antes de finalizar os papéis. Disse que tem algo importante para discutir sobre o projeto. Sofia sabia que era uma desculpa para vê-la, mas concordou com o encontro. Chegou ao escritório de Rafael na quinta-feira à tarde, o coração batendo forte quando o elevador abriu no último andar. Rafael estava esperando na recepção, e Sofia notou imediatamente que ele estava mais magro, com olheiras profundas. Zeus estava ao lado dele e correu até Sofia assim que a viu, balançando a cauda freneticamente. Oi, Zeus, disse Sofia, se abaixando para abraçar o cachorro. Senti sua falta também. Ele não é o único, disse Rafael baixinho. Eles se dirigiram para o escritório em silêncio. A tensão palpável entre eles. Soube sobre sua proposta para o centro veterinário, disse Sofia quando se sentaram. Rafael, você não precisa fazer isso. Sim, preciso, interrompeu ele. Sofia, você me inspirou a querer fazer diferença no mundo. Não vou parar só porque nós estamos passando por dificuldades. Como foram as 2 semanas? Em Brasília? Rafael suspirou.
Resolvemos a situação do acidente. Os operários estão se recuperando bem. Implementamos novos protocolos de segurança. Mas, Sofia, foram as 2 semanas mais miseráveis da minha vida. As minhas também, admitiu ela. Então por que estamos fazendo isso conosco? Sofia olhou para as mãos. Porque precisava ter certeza. De quê? De que você me escolheria mesmo que custasse tudo. Rafael se levantou e caminhou até onde ela estava, se ajoelhando ao lado de sua cadeira. Sofia, na segunda-feira recebi uma ligação do maior cliente da empresa. Eles queriam cancelar contratos por causa da publicidade negativa do nosso relacionamento, disse ele, segurando as mãos dela. Sabem o que eu disse? Sofia balançou a cabeça. Disse que se eles tinham problema com a mulher que eu amo, poderiam encontrar outra empresa para fazer negócios. Rafael sorriu. Perdemos 15 milhões em contratos. Rafael, não. E na terça, Patrícia Vasconcelos organizou um abaixo-assinado de Mulheres Preocupadas, pedindo para eu reconsiderar minha associação com elementos inadequados. Continuou ele. Sabem o que fiz? O quê? Publiquei uma resposta nas redes sociais dizendo que a única coisa inadequada era o preconceito delas e que estava orgulhoso de estar com uma mulher que arriscou a vida para salvar um animal. Sofia sentiu lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. E hoje de manhã, Rafael tirou uma pequena caixa do bolso. Fui à joalheria e comprei isto. Dentro da caixa havia um anel de noivado simples, mas deslumbrante. Um solitário que brilhava suavemente sob a luz do escritório. Sofia Oliveira, disse Rafael ainda ajoelhado. Você quer se casar comigo? Mesmo sabendo que vai ser complicado, que sempre haverá pessoas julgando, que nossa vida nunca será totalmente privada. Rafael, porque eu escolho você, continuou ele. Escolho você todos os dias, em todas as circunstâncias. Escolho enfrentar Patrícia Vasconcelos e todas as outras. Escolho perder contratos se necessário. Escolho construir uma vida que vale a pena viver. E você é o que torna minha vida valiosa. Sofia olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia entrado em pânico quando Zeus caiu no mar, mas que agora estava disposto a enfrentar toda a sociedade por ela. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero me casar com você. Rafael deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Um beijo cheio de amor, promessas e alívio. E Sofia? Disse ele quando se separaram. Sim, da próxima vez que você quiser testar meu amor por você, pode simplesmente perguntar. Não precisa me torturar por 2 semanas. Sofia riu através das lágrimas. Não vai haver próxima vez. Agora eu sei. Sabe o quê? Que você me escolheu mesmo quando escolher me custou tanto. E isso significa que nosso amor é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. 6 meses depois, Sofia e Rafael se casaram numa cerimônia íntima na praia de Ipanema, com Zeus como pajem oficial. Estavam presentes apenas família próxima e amigos verdadeiros, pessoas que entendiam que o amor real transcende diferenças sociais. E quando trocaram votos, prometendo amar e apoiar um ao outro, na riqueza e na pobreza, na fama e na crítica, na alegria e na adversidade, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia sido testado pelo fogo e saído mais forte do outro lado. Afinal, as melhores histórias de amor são aquelas onde 2 pessoas decidem que vale a pena lutar pelo que sentem, não importa o que o mundo diga.